São Paulo, 13 de abril de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e esse é mais um episódio do Nicoleles Night News. Boa noite e bem-vindos. Bom, hoje, como o começo da semana, numa segunda-feira que foi absolutamente caótica, eu não consegui parar um segundo o dia todo, estou aqui nas últimas, como a gente diz lá nos Estados Unidos, funcionando só no vapor da gasolina para contar para vocês um pouquinho do que aconteceu no fim de semana e o que está acontecendo nesse instante no mundo. Começando pelo mundo, infelizmente nós estamos chegando já a 2 milhões de casos confirmados e um número, né, muito aterrador, né, e que tudo indica, por estudos que eu vou mencionar daqui a pouco, é um número subnotificado também a nível mundial. Muito provavelmente esse número é bem maior do que isso. Nos Estados Unidos, como vocês devem ter visto, o número de casos de fatalidades passou dos 20 mil, uma coisa extraordinária, completamente assustadora para os americanos. E aqui no Brasil, nós tivemos hoje à noite, agora há pouco, um estudo realizado por um consórcio de universidades, entre elas a PUC do Rio de Janeiro e a Fundação Oswaldo Cruz, sugerindo que, como nós tínhamos esperado isso desde o começo, mas que o número de infectados no Brasil é mais ou menos 10 vezes maior. Em vez dos 24 mil e pouco casos relatados pelo Ministério da Saúde, esse estudo sugere que nós tenhamos, nesse instante no Brasil, por volta de 250 mil pessoas infectadas. Isso realmente vai de encontro a tudo aquilo que a gente vem dizendo há quase um mês, não só aqui, mas em vários pesquisadores, vários grupos aqui no Brasil, tentando de todas as maneiras achar formas indiretas de quantificar essa subnotificação. E é muito provável que o número de mortes também seja muito maior, provavelmente na mesma ordem de magnitude, 10 vezes maior. E isso é basicamente a norma que provavelmente vai ser a que nós vamos ter que nos acostumar para o resto dessa crise, né? A subnotificação vai continuar e nós vamos ter que achar formas indiretas, como por exemplo o aplicativo Monitora Covid, que foi lançado originalmente pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Saúde do Governo da Bahia e foi incorporado pelo nosso C4, Comitê Científico de Combate ao Coronavírus, como uma ferramenta para coletar dados diretamente dos indivíduos nas suas casas. Nós tivemos uma ótima notícia, o governo do Piauí encampou essa iniciativa imediatamente. Equipes médicas do Piauí estão sendo treinadas por equipes de saúde da família da Bahia para que elas comecem a poder fazer a mesma coisa que o Monitora vai fazer na Bahia, ou seja, interagir com os indivíduos, conversar, usar a telemedicina para discutir os casos e informá-los das melhores condutas a serem seguidas e guiá-los para centros de saúde que não estão cheios ou que podem receber mais pacientes. Então, o Piauí vai fazer uma coisa extraordinária, que é o governo do Piauí, mandar notificações pelo telefone para milhões de cidadãos que vão receber a notificação do Monitora, e a gente espera que haja um crescimento rápido, grande, de pessoas que usem esse aplicativo, que inclusive pode ser baixado lá do nosso site no www.comitecientifico-ne.com.br. Nós esperamos agora que isso se espalhe para os outros estados do Nordeste rapidamente, para que a gente possa, nos próximos dias, já começar a conectar os dados que vão ser coletados dessa forma com um sistema de monitoramento, em tempo real, um mapa de toda a região Nordeste que vai nos dar o estado da arte a cada momento, de onde estão os casos, onde estão os focos mais importantes do coronavírus. Nós também publicamos hoje
no nosso site, reproduzimos na nossa manchete da noite um trabalho que acaba de sair da Science Magazine. Eu só consegui ler o começo do trabalho, mas é um trabalho muito interessante que mostra como o distanciamento social na China, na segunda fase do espalhamento do coronavírus pelo país, reduziu dramaticamente as curvas de casos e de óbitos e definitivamente achatou a curva exponencial em vez de fazer aquele caminho explosivo. Os autores do trabalho relatam, principalmente logo de cara na figura 1, o achatamento dessas curvas graças ao processo de distanciamento social. Então esse é um trabalho muito importante, acabou de sair, eu vou ter que lê-lo amanhã de manhã, porque hoje não dá para entender mais nada, aqui queimou já. Então eu vou tentar ler o trabalho amanhã e comentar. Outra grande notícia, nós passamos dos 500 voluntários que nos escreveram pelo e-mail nicoleles@isd.org.br. Nós estamos dividindo todos esses colegas, companheiros, colaboradores em grupos que fazem um perfeito espelho dos subcomitês, dos grupos de trabalho criados pelo comitê científico, e nós vamos entrar em contato com vocês. Nós não esquecemos de vocês não, é que é um trabalho enorme, são mais de 500 pessoas, nós queremos ainda continuar a receber colaboradores, nós precisamos criar um material, traduzir papers, criar clipping científico, clipping de notícias do país, e nós precisamos trabalhar, auxiliar os grupos de trabalho do nosso comitê com toda a sorte de tarefas que nós vamos começar a indicar para cada um desses grupos do Projeto Mandacaru, a nossa plataforma virtual de colaboração. Inclusive, nós estamos já no site hoje à noite, nós já tivemos a oportunidade de colocar duas grandes redes de colaboração com o comitê. A primeira delas, o Observatório Covid-19 Brasil, e a Rede Covida, aí no Nordeste, em Salvador, coordenada pelo professor Maurício Barreto, que é membro do nosso comitê. Nós já colocamos em destaque, vamos continuar pondo em destaque no site os nossos colaboradores. O site está crescendo rapidamente, é uma ferramenta de comunicação muito importante. Como eu disse nos outros dias, a batalha da comunicação é absolutamente vital aqui. Hoje eu vou ter que fazer um programa mais curto, porque eu estou quase sem voz. E para terminar, eu gostaria de primeiro criar uma nova sessão aqui do Nicoleles Night News, que eu vou chamar de As Correções de Dona Giselda. Dona Giselda me telefonou depois do programa da sexta-feira. Ela não tinha correção sobre a história do conhecimento, ela até gostou, mas ela me disse, primeira coisa, que a gente não usa mais, eu aprendi isso 30 anos atrás, mas a gente não usa o tataravô. O tataravô virou para ser a quarta geração, a gente tem que usar o trisavô. Então, a correção aqui vai ser feita. A minha querida avó Paulina não era minha tataravó, era a minha trisavó. Ela é a tataravó dos meus filhos. Então, Dona Giselda me pegou na curva e deixou claro que se eu não fizesse essa correção, o bicho ia pegar. Está feita a correção, Dona Giselda. Mas, ao mesmo tempo, ao fazer a correção, ela me contou algo que eu não tinha a menor ideia, não tinha a menor noção. E eu vou contar para vocês rapidinho, nesses últimos 2-3 minutos, para vocês terem mais um capítulo da saga da família, da minha família, nas suas aventuras pela história do Brasil. Bom, ocorre que Dona Gisela me disse que a querida trisavó Paulina, depois de chegar ao Brasil, casar, vir com o marido, evidentemente, né? E ficar aqui alguns anos vivendo com ele, ela não estava gostando do negócio, porque aparentemente ele bebia demais, fazia muita farra, lavorare niente. Então ela simplesmente deu o famoso chute na traseira do primeiro marido, que aparentemente aceitou o seu destino e sumiu. Alguns anos depois, minha querida trisavó
encontrou um senhor em Tatuí, onde à época ela morava, que era um imigrante polonês de quase 2 metros de altura, enorme, chamado Carlos Majewski, ou mais comumente conhecido em Tatuí e na nossa família, eu não cheguei a conhecê-lo, mas minha mãe adorava ele, Carlos Gordo, que foi o meu trisavô e foi, evidentemente, o bisavô da minha mãe. Pois bem, Carlos Majewski tem uma história de vida absolutamente inacreditável que eu desconhecia até hoje. Segundo minha mãe, muito jovem, aos 16 anos, 17 anos, depois de chegar no Brasil, mal e mal falando português, ele conseguiu um emprego de ajudante de cozinheiro num navio, e não está muito claro, a gente precisa ser esclarecido, ou da Guarda Costeira do Brasil ou da Marinha. Isso eu preciso um dia descobrir, mas uma das duas. Enfim, ele era ajudante de cozinheiro, cozinhava muito bem, todo mundo mais 20, 30 anos depois na família, ele era famoso por isso, mas quando ele era jovem ele conseguiu esse emprego e era ajudante do cozinheiro principal do navio, vamos dizer, da Marinha Brasileira. Pois bem, um dia o capitão aparece do nada na cozinha, o meu querido trisavô estava entrando, né, acordando de manhã muito cedo, e o capitão falou o seguinte: olha, o cozinheiro-chefe aí ficou doente e hoje você vai ter que cozinhar. O Carlos Majewski, como já tinha substituído o cozinheiro várias vezes, não se ficou muito preocupado, porque ele já tinha aprendido bastante a cozinhar. Só que o capitão virou para ele e falou: olha, é o seguinte, o problema é que hoje nós temos visitas especialíssimas, então é muito bom que você faça uma comida mineira, porque a pessoa que vem quer comer comida mineira. Bom, meu trisavô foi lá, cozinhou, fez, aconteceu, serviu o almoço, não saiu da cozinha e no meio da tarde vem o capitão de novo e fala para o querido trisavô gordo, vovô gordo: olha, os convidados ficaram tão satisfeitos com lamber os beiços que querem te conhecer e de te dar um agradecimento. Eles querem te dar um agradecimento, uma gorjeta. Pois bem, lá vai Carlos Majewski aos 17 anos, andando pelo convés do navio da Marinha Brasileira, e quando ele olha, sentado na área nobre do navio, estavam nada mais, nada menos do que o imperador Pedro II e sua querida esposa. Pois bem, depois do choque de reconhecer o imperador do Brasil, Carlos Vovô Gordo foi lá, não conseguia falar português quase nada, mas o imperador, vendo a dificuldade verbal do querido trisavô, simplesmente disse que esse tinha sido o melhor almoço de comida mineira em muitos anos da vida dele. E deu uma gorjeta para o meu trisavô, que, segundo minha mãe, levou 3 meses para ele conseguir gastar. Foi a maior e a melhor gorjeta de toda a vida de Carlos Majewski. Inclusive, 50 anos depois desse fato, já bisavô, ele chegava para as bisnetas dele e dizia: vocês não ousem reclamar da minha comida, porque o imperador do Brasil gostou. Pois bem, imagine uma história dessas na sua família. Eu não sabia disso, descobri esse final de semana. Mas as histórias de Carlos Majewski não terminam aí. Como vocês sabem, em 1924 houve uma rebelião em São Paulo. E a cidade de São Paulo foi bombardeada pelo governo federal e o Isidoro Dias Lopes e suas tropas escaparam para o interior do Brasil e foram se juntar ao movimento criado por Luiz Carlos Prestes, criando a Coluna Prestes. Ocorre que um dos membros dessas tropas de Isidoro Dias Lopes, que escapou de São Paulo e se embrenhou nas matas do Brasil, percorrendo boa parte do Nordeste, território central, Nordeste do Brasil, na Coluna Prestes, era um filho de Carlos Majewski. Pois bem, desesperado, depois de 8 meses sem ter notícias desse filho amado, o meu trisavô se embrenhou pelo Brasil para encontrar o filho. E o encontrou. Depois de meses de busca. Infelizmente, já muito doente, acometido de tuberculose,
O trisavô gordo trouxe seu filho para São Paulo e cuidou dele até os seus últimos dias, até os seus últimos momentos. O cozinheiro do imperador foi atrás do seu filho, seguindo a coluna Prestes, e voltou para São Paulo para trazê-lo para ver a mãe. Não é preciso dizer mais nada. A vida é uma aventura maravilhosa. Boa noite, cuidem-se, fiquem em casa e até amanhã.